Mas se Deus é tão bom, por que permite tantos sofrimentos e males no mundo? Em todas as suas obras, Deus mostra sua benevolência, bondade, graça, amor, mas também sua confiabilidade, constância, fidelidade. As perfeições de Deus são as da mesma substância de Deus. Isso aqui já vai ficando mais difícil, né? As perfeições de Deus são da mesma substância de Deus. Se quiséssemos expressar-nos com perfeita exatidão, não diríamos, então preste atenção, só para você entender. Então nós não diríamos assim, Deus é bom. Mas o mais correto seria dizer, Deus é a bondade. Ele não só é bom, Ele é a bondade. Deus falando com propriedade, então Ele não é sábio. Então, o mais correto não é dizer que Deus é sábio. Ele é a sabedoria. Você está entendendo? Então, porque entre nós, a gente diz assim um para o outro, né? Nossa, tal fulano é tão bom. Sim, em termos humanos. E essa bondade que essa pessoa tem, ela veio de Deus. São João da Cruz diz que toda a bondade do ser humano é emprestada por Deus. Agora, beleza, a gente pode até dizer isso um dos outros. Nossa, tal pessoa é muito boa. Mas a ninguém a gente pode dizer. O Frei Gilson é a bondade em pessoa. Não, isso só Deus. Deus é a bondade. Deus é a sabedoria. Já tratamos de uma das perfeições de Deus, a sua eternidade. Homens, anjos podem ser qualificados de eternos, já que nunca morrerão. Então, os anjos vão morrer algum dia? Não, são eternos. Nós também somos eternos. O nosso corpo vai morrer, mas a nossa alma sempre é eterna. E um dia vai haver, nós sabemos, na volta de Cristo, vai haver a união de novo do corpo e da alma e, portanto, o ser humano é eterno. Os anjos são eternos, já que nunca morrerão. Mas, preste atenção, tiveram princípio. Os anjos não é assim, sempre existiram, não. Um dia, se é que pode falar um dia para Deus, em determinado momento, Deus criou os anjos. Em determinado momento, Deus criou o ser humano. Então, nós tivemos princípio. Toda a criação teve um princípio. E estão sujeitos a mudanças. A gente muda, a gente envelhece, a gente nasce, cresce, envelhece, morre, a gente muda. Só Deus é eterno em sentido absoluto. Só Deus é eterno em sentido absoluto. Não somente não morrerá nunca, como também jamais houve um tempo em que não existisse. Isso é bonito demais. Não houve um tempo a qual você possa me dizer assim, naquele ano, naquele momento, Deus não existia, Ele passou a existir. Não, Deus não teve princípio. Deus sempre existiu e sempre existirá. Ele será como sempre foi e sem mudança alguma. O ser humano muda, o planeta muda, tudo muda, Deus não muda. Você está entendendo? A gente está entendendo, nunca a gente vai conseguir chegar a quem é Deus. Eu gosto muito da frase, se um dia Deus couber na sua cabeça, Ele deixa de ser Deus. Se um dia Deus couber na sua cabeça, Ele deixou de ser Deus. Mas aqui a gente consegue captar algumas coisas de quem Deus é, porque essa é a nossa pergunta, né? Quem é Deus? Abra sua Bíblia em Hebreus,
capítulo 13, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Depois nós vamos entrar nisso também. Mas Deus é sempre o mesmo. Deus é sempre o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo, eu vou trocar a palavra Jesus Cristo por Deus. Deus é sempre o mesmo. Ontem, hoje e por toda a eternidade. Isso faz com que ele seja Deus. Abra sua Bíblia em Tiago. Na verdade já está aí. Tiago capítulo 1, versículo 17. Você não precisou nem mudar de página. Tiago capítulo 1, versículo 17. O que está escrito aí? Toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, descem do Pai das luzes, na qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Dá para entender? Isto é Deus, nele não há mudança. A flor muda, o animal muda, o anjo muda, eu mudo, você muda, tudo muda, Deus não muda. É o mesmo de hoje, ontem, hoje, sempre. Não tem princípio nem fim. Deus é, como dissemos, a bondade infinita. Não há limites à sua bondade. A tal ponto que ver a Deus será amá-lo com um amor irresistível. E essa bondade derrama-se continuamente sobre nós. Então, em Deus, Deus é bondade pura, Deus é a bondade. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 33. Salmo 33, versículo 9. Salmo 33, versículo 9. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. Então, se aproximar de Deus é se aproximar da bondade. É por isso que é tão bom quando a gente estava rezando o rosário na madrugada, a gente se aproximou da bondade de Deus, do amor de Deus. Não tem como não se impactar com isto. Alguém poderá perguntar. Agora chega aquela pergunta de todos, aquela pergunta tão difícil. Alguém pode agora se perguntar, tá bom, mas se Deus é tão bom, por que permite tantos sofrimentos e males no mundo? Aliás, a quaresma passada, eu falei sobre o livro A Força do Silêncio. E essa pergunta foi respondida com uma maestria pelo Cardeal Sará, que eu aconselho que quem ainda tem dúvidas sobre essa pergunta, vá ver as pregações sobre a força do silêncio, que está aí no meu canal do YouTube, sobre o Cardeal Sará. Ele explicou isso de uma forma linda. Mas vamos de novo explicar, porque é dúvida de muita gente. Se Deus é tão bom, por que permite tantos sofrimentos e males no mundo? Por que deixa que haja crimes, doenças, misérias? Escrevam-se bibliotecas inteiras sobre o problema do mal. E não se poderá pretender que tratemos aqui deste tema como merece. Não obstante, o que podemos é mencionar que o mal, tanto físico como moral, na medida em que afeta os seres humanos, veio ao mundo como consequência do pecado do homem. Então você vai ter que entender uma coisa. O mal não foi criado por Deus. Porque se Deus é a bondade, da bondade não pode vir o mal. E da onde veio o mal? Consequência do pecado do homem. Os nossos atos têm consequências.